Olha só, rapaziada, temos atualização no caso Rafinha aqui que a gente trouxe pra vocês, tá? Que o Vampeta tinha... Eu falei pra vocês, cara, que o Vampeta não ia ter inventado nada. Ele não ia ter inventado nada. E realmente, olha só, cara, notícia exclusiva do Vampeta no Redcast. Porque, de fato, o Rafinha estava com problemas familiares, só que era mais grave do que a gente pensou. Queria até pedir desculpa aqui pra... Acho que eu não acredito que ela vá ver, mas eu vou deixar aqui minhas desculpas pra esposa dele, porque a gente acabou fazendo algumas brincadeiras aqui de mau gosto envolvendo ela, sendo que aparentemente foi ela ali também uma das vítimas ali, ou quem ajudou também o Rafinha a perceber isso, porque na realidade quem aparentemente roubou o Rafinha foi o próprio pai, rapaziada. O pai do Rafinha. E aí todo mundo pensa assim, eu até fiz as contas aqui, cara, não é possível que o cara não consiga se sustentar, não é possível que o cara tá com problema financeiro. Afinal de contas, ele ganha 55 milhões de euros por ano, ele ganha muito dinheiro, ele não precisa disso e tal. Aí você vai ver o grande problema e pensa, não, realmente faz sentido. O pai dele basicamente pegava 80% de todos os direitos dele, todos os direitos de imagem dele, 80%. Aí o que acontece? O Rafinha foi tentar comprar uma casa com a esposa dele, uma mansão com a mulher dele, e eles viram que ele não tinha dinheiro suficiente. Eu, cara, a gente não tem dinheiro suficiente, mas como assim? Não tem dinheiro. Aí foi quando ele descobriu que na realidade era tudo pai dele. E uma grande treta aí se desandou. Além do mais, depois que o Vampeta falou aquilo, o dele do garotinho entrou em contato com a mulher do Rafinha, e mesmo assim ela quis preservar a família lá, o pai do Rafinha, falando que, pô, não aconteceu nada disso, o Vampeta inventou e tal. E só depois o Léo Dias que expôs tudo, tá ligado? Sim. Não, até tipo assim, numa mensagem que ela deixou no Instagram dela sobre isso, ela falou que os pais estavam todos se dando bem, que nenhum pai tava brigado com ninguém e tal. Tipo, ela realmente quis preservar a família, velho. No começo da semana, Vampeta deu uma declaração em um podcast afirmando que o jogador Rafinha estaria passando por problemas financeiros e familiares. A informação pegou todos de surpresa, já que o atleta recebe cerca de 80 milhões líquidos por ano do clube e é o terceiro jogador mais bem pago do Barcelona, equipe com o qual renovou o contrato até 2028. Quais são os outros? É o Yamal e o Lewandowski? Quem que é? Comentei. Entramos em contato com Natália Belloli, esposa de Rafinha, que falou pela primeira vez sobre as declarações e negou todas as falas feitas por Vampeta no podcast. De verdade, eu acho um absurdo ter que falar sobre minha vida financeira. Se nós ganhássemos atualmente apenas 10% do que o Rafinha ganha, já seríamos muito abençoados. Não vejo necessidade de expor isso nas minhas redes sociais, pois tenho total noção da realidade social em que vivemos. Se eu fizesse um post dizendo, olha, não estou pobre, continuo rica, iriam me chamar de sem classe, realmente. Achei que essa história morreria, mas esses boatos já chegaram à Espanha, e todos estão achando que estamos passando necessidades. Natália também aproveitou o espaço para desmentir a matéria que afirmava que o pai de Rafinha estaria decepcionado com o jogador por ele ter começado a contar com a ajuda do sogro, o pai dela, em sua representação. A publicação ainda dizia que na partida contra o Haiti, os dois teriam assistido os jogos no mesmo setor, porém afastados. E ela falou que não, né? Os dois até foram juntos pra Miami, aqui tem uma foto dos dois. Só que, cara, isso aqui, como eu disse pra vocês, foi uma maneira, e é uma maneira que ela tava usando aqui, de preservar a família. Porque o que o Léo Dias revela é algo bem além, tá? Olha só, segundo o Léo Dias, a briga familiar que supostamente Rafinha está envolvido é com o pai, Rafael Belloli, que administrava a carreira do filho. As informações apuradas pelo jornalista revelam que o pai do jogador ficava com 80% dos valores dos contratos publicitários e parte do salário do atleta. A descoberta foi feita pela Natália Belloli, esposa do Rafinha. Aí, tipo assim, basicamente todos os direitos de contratos publicitários, que é por onde o cara ganha mais, né? Tava tudo com o pai e ele só ficava com uma parte ali, né, do salário que ele recebia direto do Barcelona. Aí você pensa assim, nossa, mas já é suficiente? É realmente suficiente quando você vive como você tá vivendo hoje, né? Mas como o cara é um jogador de futebol, mora lá na Espanha e tal, tem carrão, mora em casa top e tal, acaba, né, que o dia a dia vai gastando, né? Acaba que um mês a mês vai gastando e o cara nem se importa, porque pensa, pô, eu tô gastando isso, mas eu ganho 80 vezes mais do que isso. Eu ganho muito mais do que isso, então não tem problema eu gastar aqui 20% do que eu ganho, porque ainda é de boa. Só que esse 20% que ele tava gastando era quase 100% do que ele tinha de verdade. Mas daí tem toda a história. Como que um cara tem um contrato gigantesco com o Barcelona, tem tantos contratos desse tipo, e não olha, não dá uma olhadinha nas contas e tal. Ou o cara confiava cegamente no pai e falava, não, só quero jogar bola, e é só isso com que eu me importo, e não olhava em nenhum momento as contas, o que é muito provável também, porque é um jogador de futebol, né, rapaziada? Muitas vezes o cara tá só realizando o sonho dele ali, e quanto mais ele ir longe com o time, melhor. Então você olha essa situação aqui, e ela consegue até entender o fato do Vampeta dizer que ele tava querendo ir pra Paul Hilal, né, pra dar uma aliviada, né, mano? Porque ele conseguiria ali, em um aninho no Al Hilal, ele conseguiria ganhar o dobro do que ele ganhava até no Barcelona. Então, ele tem todas essas questões, velho. Ele com 29 anos nas costas não tomava conta da própria vida financeira, e isso é complicado realmente, hein? Complicado, realmente. Complicado. Ou pelo menos dividisse, né, a responsabilidade junto ao pai, né, cara? O pai cuida de umas partes, assim, mais empresariais, ele cuida de uma parte mais do dia a dia, sabe? Não, mas isso que é foda, né? Eu acho que ele não desconfiava do próprio pai. Mano, é o pai do cara, tá ligado? E pra ele tá bom, né, cara? Tipo, meu pai cuidar das minhas contas, tá bom. Por que eu vou ficar olhando minhas contas, sabe? Tipo, meu pai já tá cuidando pra mim, velho. E tem o próprio Léo Dias aqui comentando melhor sobre esse caso aqui, velho. Então, Léo, parece que o estopim desse mal-estar generalizado familiar
Essa moça aqui é boa, ela consegue várias exclusivas aqui, essa mocinha aqui. Então, Léo, parece que o estopim desse mal-estar generalizado familiar aconteceu pouco antes da Copa no Catar, tá? Em 2022. Faz tempo. O Rafinha, ele, quando foi transferido... Então, se parar pra pensar também, foi antes do auge dele, tá? Foi antes do auge. Então, todo o auge dele, muita gente tá falando que ele tava mal por conta disso, mas aparentemente foi bem antes dele ser o Rafinha craque que a gente conhece. Do Leeds United, um time da Inglaterra, para o Barcelona, essa Nossa, eu falei Newcastle? Falei Newcastle, eu acho. É o Leeds United. transferência deu mais ou menos uns 49 milhões de libras. Na cotação da época, uns 310 milhões de reais, tá? Nossa. Ele foi pro Barcelona. E no Barcelona, ele foi tentar comprar uma mansão. Ele e a esposa, a Natália, se apaixonaram por uma mansão avaliada em 10 milhões de euros. Mais ou Que pra ele tá tranquilo. Ele falou, não, tem esse dinheiro em conta. Não é possível que eu não tenha esse dinheiro em conta. menos 56 milhões de reais. Eles assinaram, né, demonstraram a intenção de compra naquela mansão. No entanto, na hora de pagar, cadê o dinheiro? Cadê? Eles não Puta tiveram que pariu. condições de arcar com aquilo. E aí, Nossa, que desespero, imagina, velho. Sua vida desmorona, né? Você pensa que é um jogador multimilionário, de repente você não tem o suficiente que você pensa assim, pô, cara, eu nem gasto muito meu dinheiro aqui, porque eu tô guardando aqui, já tem mais de 100 milhões na minha conta, eu vou comprar uma casinha de 10 milhões. 10 milhões bem de boa. Aí o cara não tem nem isso, velho. Pra ele, né? Obviamente, a gente tá se colocando dentro do contexto da vida dele, né? De um jogador de futebol do Barcelona, que é comum ter 100 milhões na conta, sabe? e aí acendeu um alerta É tipo a Larissa Manoela, né? Com 30 milhões de seguidores, não tinha dinheiro pra comprar um milho na praia. É verdade. na cabeça da esposa do Rafinha, que falou, como assim a gente não tem condições? O que tá acontecendo? Muitas pessoas que eu escutei, Léo, que são próximas ao casal, me contaram que a esposa do Rafinha, ela foi um ponto principal para revolucionar essa situação familiar. Porque ela chamou todo mundo e falou, o que tá acontecendo? E aí que o Rafinha acabou descobrindo que os direitos de imagem dele, 80% ia para seu pai, que também é seu empresário, e 80% para o pai e 20% ficava para ele. Meu Deus Ele do céu. basicamente vivia com o que ele ganhava, né, vamos assim dizer, diretamente dos clubes. Que não é pouco, né? Mas para nós, meros mortais, né, é muito dinheiro. Só que para um padrão de vida que ele estava tentando galgar e comprar mansões, ele acabou, enfim, ficando praticamente sem dinheiro. Que situation, cara. O cara foi roubado pelo próprio pai. Puta que pariu. Por isso tá sem cabeça. Então, o pai dele roubou ele em 2019. Ele começou por aí mesmo. Agora faz sentido ele estar mal em campo. Imagina ser apunhalado pelo pai. Mas aí que tá, né? Isso faz mal tempão, velho. O Peta cravou, só não falou que foi o próprio pai que roubou o próprio filho. E nós aqui desconfiando da mulher. Machismo, né, rapaziada? E ó, esse aqui, ó, foi quando o pai do Rafinha estava lá no Luciano Huck, ó. E pensaram que 4 dias atrás estava se emocionando pelo filho em rede nacional. Tudo bem, meu filho? Falar um pouco do teu nascimento. Meu, e a cara do Rafinha? Agora a gente consegue olhar a cara do Rafinha de outra maneira, né? Tudo bem, meu filho? Falar um pouco do teu nascimento. Quando a tua mãe falou que estava grávida, foi um choque para mim, para ela também. Eu trabalho desde os 13 anos. A minha idealização sempre foi construir uma casa. Meu filho chegou e tudo que eu tinha juntado, de uma hora para outra, foi tudo para ele. Se não fosse a tua avó... Como é que não dá um sorriso, né, cara? Tudo bem, meu filho? É, cara. Mimão, hein? E mais a gente tem, né, do outro lado aqui, né, cara, a gente tem um paizão, que é o pai do Hendrick, né, que pode dizer que educou muito bem o filho, né? Educou muito bem o filho, casado, já com filho, velho. Casado com filho, evangélico. Tá tudo certo aí pra ir bem, né, cara? Olha lá quando ele entrou em campo, pela Copa pela primeira vez. O pai dele emocionado, cara. O pai dele que era faxineiro do Palmeiras, cara, pro filho dele poder jogar lá, velho. Caramba. Muito foda, rapaziada. Comenta aqui embaixo se vocês acharam de toda essa situação. Tamo junto, até a próxima. Ele tá espalhando mais um boato. Let's go. Isso é Mike. Let's go. Ele tá espalhando mais um boato. Eu vi no Michael Kiss News uma notícia nova. Não sei como que explico o canal dele aqui pra roda. Ele não é de nenhum nicho, nenhum canal que é da moda.